Pessoal, para fixar os conceitos de banco de dados, sistema gerador de banco de dados e sistema de banco de dados, vamos resolver algumas questões sobre esses conceitos preliminares. Olha lá. CESP 2019, Cefaz, Rio Grande do Sul. Auditor Fiscal da Receita Estadual. Pergunta o seguinte: as funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, incluem. Então ele quer saber qual é a função de um SGBD. Ou quais dentre os itens trazem somente funções do SGBD. Beleza? Antes de tudo, vamos relembrar que o SGBD é o sistema, a coleção de programas, é o software que permite a criação e a manipulação do banco de dados. Mas vamos lá item a item, identificando o que é ou o que não é função do SGBD. No item A, gerenciar o backup e a recuperação de dados. Será que é função do SGBD controlar a cópia de segurança e recuperação de dados em um banco de dados? Parece que sim, parece que faz total sentido, né? Toda a questão de segurança, de proteção dos dados, estão sim dentro do escopo aí das funções do banco do SGBD. Bem como o escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados. Aí olha só, pessoal, o SGBD, cuidado, o SGBD, ele não é responsável por gerenciar as funções computacionais. Ele não é responsável por escalonar processo. Quem escalona processo, quem cuida de escalonar processo, é o sistema operacional. Quem faz isso é o Windows, o Linux, o macOS. São os sistemas operacionais que vão pegar os processos que estão rodando na máquina, no computador, e vão escalonar, vão fazer ali a distribuição de processamento. Isso não é função do SGBD. Letra B. Gerenciar o sistema de arquivos e a segurança do banco de dados. Professor, parece que é essa, né? Não, aí tenha muito cuidado. Muito cuidado. Uma coisa é sistema de arquivos, outra coisa é banco de dados. São duas formas diferentes de armazenamento de dados. Então, o SGBD não controla o sistema de arquivos. Quem controla o sistema de arquivos também é o nosso sistema operacional. Imagina só, lembra só aí do Windows, do Linux. Você tem lá os arquivinhos, suas pastas, seus diretórios. E você tem lá os arquivos, Word, Excel, PowerPoint. Quem gerencia todo esse sistema de arquivos é o sistema operacional, não é o SGBD. O SGBD gerencia o banco de dados. Então a segurança do banco de dados ele gerencia, beleza. Então vamos lá, ó. Isso aqui era a função, isso aqui é a função. C. Gerenciar a entrada e saída de dispositivos, linguagens de acesso ao banco de dados e interfaces de programação de aplicações. Gerenciar a entrada e saída de dispositivos? Pessoal, quem gerencia a entrada e saída de dispositivos não é o SGBD, não. Professor, o que seria a entrada e saída de dispositivos? Seria gerenciar o mouse, o teclado, o monitor, a impressora. Quem gerencia isso daí não é o SGBD. Quem gerencia isso daí é o sistema operacional. Então veja que essa questão ela trouxe várias funções do sistema operacional para confundir ali com o SGBD. Mas vamos lá. Linguagem de acesso ao banco de dados e interface de programação para aplicações? Beleza. O SGBD vai trazer ali a forma de acessar o banco de dados e pode trazer as interfaces de programação de aplicações. Ou seja, que funções, que métodos os aplicativos do usuário vão chamar, vão invocar para conseguir se comunicar com o banco de dados. Porque o SGBD faz essa interface. Então, C, errada, porque não gerencia a entrada e saída de dispositivos. Gerenciar a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de dados. Gerenciar a integridade de dados, beleza, né? Tem a ver com proteção dos dados. O dicionário e o armazenamento de dados, beleza. Tem a ver com armazenagem. Bem como a memória do computador enquanto o SGBD estiver em execução. Aí não, né? Gerenciar a memória do computador não é função do SGBD. É do sistema operacional. O SGBD pode até gerenciar a memória utilizada ali pelo banco de dados, a alocação de memória dentro do banco de dados. Mas a memória do computador, sistema operacional que faz. Transformar e apresentar dados,
controlar o acesso de multiusuário e prover interfaces de comunicação do banco de dados. Transformar e apresentar dados, beleza. Converter os dados, né, para poder apresentar para as aplicações, apresentar para os usuários. Controlar o acesso de multiusuário, porque o banco de dados pode ser acessado compartilhadamente, simultaneamente por vários usuários, e aí o SGBD tem que prover essa possibilidade, tem que organizar essa possibilidade, e prover interface de comunicação. Por quê? Porque a gente não consegue, o usuário da aplicação não conversa diretamente com o banco de dados. Ele conversa com o SGBD, que faz a interface de comunicação com o banco de dados. Então o item E está perfeitinho. Que questão interessantíssima para a gente fixar o conceito de SGBD. Vamos lá, CESP 2018 CGM de João Pessoa. Um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, sem significado implícito e de tamanho variável, e projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade, de acordo com o interesse dos usuários. Olha só, pessoal, agora termo, conceito de banco de dados. Vamos analisar com calma para a gente ver se está de acordo com a definição, se está de acordo com o conceito de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de dados, beleza? Que são organizados de forma randômica? Não. Que são organizados de forma coerente. Logicamente relacionados. Não é variedade randômica. Não é variedade aleatória. Fica ligado nisso. É variedade de dados, né? Coerente. Coleção de dados logicamente coerente, logicamente relacionado. E não de forma randômica. Sem significado implícito? Com significado implícito, pessoal. Olha só, mais um erro aqui. Com significado implícito. E de tamanho variável. Beleza. Aí o banco de dados pode ser pequeno, médio ou grande. É independente do tamanho. E projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade, de acordo com o interesse dos usuários. Aí olha só, pessoal. O banco de dados, ele também, né, além do tamanho, ele pode ter qualquer complexidade. Não é necessário que seja alta complexidade, não. Embora, né, não esteja errado e tal, mas não é necessário, não é obrigatório que seja alta complexidade. Ele é mais recomendado para quando eu tenho uma alta complexidade para gerenciar. Mas não é o seu único uso. Então nós temos vários erros nessa questão. Né? Então, questãozinha aí, ó, incorreta sem medo de ser feliz. Fixando aí o conceito de banco de dados. CESP 2013 SERPRO. Um banco de dados é formado por uma coleção de dados sem um relacionamento lógico. Aí você já para a sua leitura aí. Na hora da sua prova, perde tempo não. Um banco de dados é formado por uma coleção de dados sem um relacionamento lógico? Não, é com um relacionamento lógico. É com relacionamento. Não é variedade aleatória de dados. Não é qualquer conjunto de dados sem conexão nenhuma. Não. Com o significado interpretado por uma aplicação, o programa aplicação computacional, o restante está correto. Então, somente o com ali. Questão incorreta, galerinha. CESP 2013, SERPRO. O SGBD é um software construído para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação de um banco de dados. Pessoal, essa questão não dá nem para ter dúvida. Bonita demais. Questãozinha legal. Resumo. SGBD é um software construído, software, sistema, coleção de programas, para facilitar as atividades de definição, construção e manipulação de um banco de dados. Ajuda a definir, ajuda a construir, ajuda a manipular, ajuda no compartilhamento, no processamento compartilhado, ajuda na proteção, ajuda na manutenção. Aqui ele citou algumas, ele citou 3 funções do SGBD. Não são somente essas, mas ele faz isso. Não tem erro, né? Não tem erro, então não está errada. Questão correta. CESP 2010, Banco da Amazônia. Um SGBD, definição de SGBD, é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados de forma
Então vamos lá. Um SGBD é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados. Vamos logo avaliar essa primeira parte? Perfeita, né, pessoal? Ó, coleção de programas que permite aos usuários criar e manipular uma base de dados. De forma equivalente, é um sistema de software de propósito geral que facilita o processo de definir, construir e manipular bases de dados de diversas aplicações. Pessoal, vou dizer, olha, que isso aqui é a questão que você pode até copiar e colocar no seu resumo, se você quiser. Porque a questão resumo define perfeitamente um SGBD. Define perfeitamente o sistema gerador de banco de dados. Então, questão correta. CESP 2010 INCA. Um banco de dados pode ser considerado uma coleção de dados interrelacionados projetado para suprir as necessidades de um grupo específico de aplicações e usuários. Olha lá, um banco de dados pode ser considerado uma coleção de dados interrelacionados. Coleção de dados relacionados, ou seja, já descarta aquela característica, né, de não ser qualquer variedade de dados, qualquer variedade aleatória. Não, é uma coleção de dados, mas é uma coleção de dados interrelacionados. Perfeito. Projetado para suprir a necessidade de um grupo específico de aplicações e usuários. Ele tem uma finalidade específica. Para ficar completinha, só faltou dizer que esses dados representam o mundo real. Representa ali o mini-mundo ou o universo do discurso. Aí ficariam as 3 características na questão. Mas a gente tem 2 que estão corretinhas. Então, questão perfeita. FCC 2018 Sabesp. Banco de dados é. O que é um banco de dados? Vamos ver. Um aplicativo que manipula dados interrelacionados. Pessoal, olha só. O banco de dados é o local de armazenamento de dados. Ele não é aplicativo. Muita atenção nisso daqui. O aplicativo que manipula dados é o SGBD. É o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E não o banco de dados. O banco de dados é o local, o repositório, o depósito, onde ficam os dados armazenados. Um sistema de nuvens híbridas utilizados em sistemas bancários, aqui já vai longe, né? Longe. Um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento de um sistema operacional. Pessoal, vamos lá. O banco de dados é um conjunto de dados? É um conjunto de dados. Só que definição de banco de dados não está relacionada com o correto funcionamento do sistema operacional, não. Então, beleza, professor, mas eu fiquei na dúvida. Então, deixa ela aí e vai para a próxima. Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema e é uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Aí, quando você chega, você pode estar na dúvida na C e na D. Quando você chegou na E, você não tem mais dúvida. Porque está perfeita a definição. Uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Coleção de dados logicamente coerente que traz informações sobre algum nicho, algum mercado, algum objeto, algum mini-mundo ou universo do discurso. Então, embora essa C e D, né, dê para gerar dúvida, mas não é a funcionalidade do banco de dados servir para o correto funcionamento do sistema operacional. Não é a funcionalidade do banco de dados manter a integridade e a segurança do sistema. E sim, a definição, a letra E. Quadrix 2021 CRBM. São características de um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, o controle de redundâncias e o controle de integridade. Perguntou se era característica do SGBD. Será que sim ou será que não? Galera, perfeito! O SGBD, dentre as suas diversas funções, ele tem a função de proteção, de garantir a proteção, de garantir a segurança dos dados armazenados no banco de dados. E aí, para garantir a segurança, entram diversos fatores. Controle de redundância, ou seja, controle de duplicidade dos dados, o controle de integridade desses dados, não permitir que esses dados sejam corrompidos, alterados, sem autorização. Garantir a confidencialidade dos dados, ou seja, que esses dados sejam acessados somente por quem esteja autorizado, não permitir, né, acesso de terceiros não autorizados. Tudo isso é função do SGBD. Tudo que está relacionado a fazer alguma coisa, controlar alguma coisa no banco de dados, é função do SGBD, né? Em regra, é isso. Então, corretíssima.
Comperv 2020 TJRN. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, é um conjunto de softwares responsáveis pelo gerenciamento de base de dados. Para que um software seja considerado um SGBD, ele deve ter como requisitos backup e restauração. Beleza, né? Tem que cuidar do backup e da restauração do banco de dados. Orientação a objetos? Não, um banco de dados, pessoal, ele pode ser de diversos... A forma de armazenamento dos dados pode ser de vários tipos. Podemos ter principalmente aí o modelo relacional, que é o banco de dados que vai armazenar os dados no formato de tabela, né, tabelinha, linhas de colunas. Pode ter o banco de dados orientado a objetos, que vai representar as coisas como objeto, tendo suas propriedades e operações. E outros bancos de dados, hierárquico, banco de dados em rede, objeto relacional. Então, o SGBD não obrigatoriamente ele é orientado a objetos. Podemos ter SGBD que trabalham com banco de dados orientado a objetos? Sim, mas isso não é obrigatoriedade. E relacionamento complexo entre dados? Beleza, vai permitir fazer esse relacionamento complexo, ou gerenciar esse relacionamento complexo. Mas matou ali na orientação a objetos. Compartilhamento de dados? Ok, compartilhar os dados entre vários usuários. Fornecimento de múltiplas interfaces, ou seja, o SGBD pode tratar de fornecer uma interface diferente para cada grupo de usuário, para cada grupo específico. E restrições de integridade? Perfeito. O que são restrições de integridade? São as regras que vão permitir manter a consistência do banco de dados. Beleza? Então aqui, ó, item totalmente correto. Vamos ver o resto. C, acesso multiusuário. Ok, né? Alta disponibilidade, aí não, pessoal. Alta disponibilidade tem a ver com o ambiente em que o banco de dados vai estar inserido. Não necessariamente um banco de dados precisa estar em um ambiente de alta disponibilidade, não. É um ambiente mais robusto, servidores mais robustos. Então, não. E restrição de integridade, como a gente já tinha visto, sim, né? D, relacionamento complexo entre os dados, compartilhamento de dados e orientação a objetos, a gente já tinha matado lá na letra A. Então, ficamos com a B sem dúvidas. Questãozinha bem interessante também sobre o conceito de SGBD. NCUFPR 2019. O principal objetivo de um sistema gerenciador de banco de dados é, ou seja, o principal objetivo do SGBD, criar a infraestrutura para a construção de Data Warehouse? Não, pessoal. Armazenar e recuperar os dados de forma conveniente e eficiente? Opa! O principal objetivo do SGBD é controlar justamente isso. A manipulação, a criação, a construção do banco de dados. O armazenamento, a recuperação desses dados. Organizar os dados para suportar operações OLAP. Não, pessoal, operações OLAP, elas estão lá no ambiente multidimensional. Não tem a ver aqui com o nosso SGBD. Possibilitar armazenagem distribuída? Não obrigatoriamente. Podemos ter bancos de dados distribuídos, ou seja, divididos em mais de um local? Podemos. Mas não é a funcionalidade, ou pelo menos o principal objetivo do SGBD. Ele pode permitir essa distribuição, mas não é o principal objetivo. E facilitar a implementação de tecnologia de armazenagem em nuvem. Também não é o objetivo, não. Então, armazenar e recuperar os dados de forma conveniente e eficiente é o objetivo, o principal objetivo aí do sistema gerenciador de banco de dados. Pessoal, com essas questõezinhas, acreditei que o conceito, se não tinha ficado claro ainda, com certeza ficou claro agora os conceitos, né? Principalmente de banco de dados e SGBD. Então, as questões que você pode esperar são mais ou menos nessa linha, nessa sistemática.